Algumas lindas fotos da fluorescência de aves do paraíso apareceram pelos jornais nos últimos dias. A fluorescência é, por definição, a absorção de luz, fótons, de um comprimento de onda e a emissão de fótons em outro comprimento de onda, geralmente de menos energia. Seu dente é fluorescente. Ele absorve luz UV e emite fótons na faixa que vemos como azul. A fluorescência é um fenômeno muito comum na natureza. Carotenoides, por exemplo, pigmentos muito frequentes na coloração animal, são fluorescentes. Em teoria, a fluorescência pode contribuir para a cor que é observada em um animal. Por exemplo, ela pode absorver fótons na faixa do UV e emitir na faixa que vemos como amarelo. Isso faria o animal ter uma intensidade maior de amarelo do que ele teria sem a fluorescência. Contudo, para a maior parte dos casos, a fluorescência é muito ineficiente. No nosso exemplo, muitos fótons seriam absorvidos no UV, mas muito poucos seriam emitidos na faixa que vemos como amarelo. Isso faz com que a contribuição da fluorescência para a coloração animal seja geralmente insignificante. Por isso que, para observar a fluorescência, geralmente se usa uma lanterna com muita luz, UV violeta, e se observa a fluorescência no escuro. Como há uma alta intensidade de fótons, UV violeta, mesmo com baixa eficiência, é possível observar os fótons de comprimento de onda mais longo. Há alguns casos em que a fluorescência pode ser relevante para a coloração animal em condições naturais de iluminação. Isso pode ser o caso de alguns periquitos, porém, a primeira coisa a se fazer é calcular a contribuição da fluorescência para a cor observada nas condições de iluminação em que o animal vive. Os autores do artigo sobre as aves do paraíso não calcularam a contribuição da fluorescência em condições naturais, portanto, não é possível afirmar que ela possua alguma importância para a vida desses animais. O mais provável, como na maior parte dos casos, é que essa fluorescência seja de baixa eficiência e, portanto, não seja relevante para a vida dessas aves. Ela deve ser apenas correlacionada com alguma outra característica, como as curvas de absorção dos pigmentos nas penas dessas aves, por exemplo. Lembrem da frase do pesquisador Sönke Johnsen. É importante se lembrar da natureza onipresente e muitas vezes irrelevante da fluorescência, pois é fácil se empolgar ao ver uma imagem fluorescente de um animal.